A paz do nosso Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Gostaria de estar compartilhando uma palavra com cada um dos que nos assiste nesse instante. Espero que esse vídeo possa abençoar a sua vida. Eu gostaria de compartilhar com você alguns conselhos para um lar abençoado. Alguns conselhos para um lar feliz. O livro de Salmo de número 127, do verso 1 até o verso 5, diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do seu ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os inimigos à porta. O Salmo de número 127 faz parte ou um conjunto de 15 salmos, do Salmo 120 até o Salmo de número 134, que é conhecido como Salmos de Romage, Salmos do caminhante, Cânticos da jornada, Cânticos da estrada. Era um grupo de salmos que o povo de Deus fazia uso quando eles se deslocavam da sua localidade até a cidade de Deus. E este salmo se inicia dizendo que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Talvez eu esteja falando nesse momento para noivos. Talvez eu esteja falando neste momento para casais, esposo, esposa. E também eu esteja falando para filhos, pois esse salmo, ele engloba todas essas pessoas. E o início desse salmo, o primeiro conselho para um lar abençoado, para ter um lar feliz é: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhas que edificam. Muitas pessoas se preparam para um casamento. Muitas pessoas acham que se somente amar o seu cônjuge, já está preparado para o casamento. Mas o texto que nós lemos diz que se o Senhor não for o construtor, se o Senhor não for aquele que edifica a relação, a união, em vão trabalha os que edificam. É por isso que muitas vezes a gente vê casais que casam, namoram, noivam, casam, e a gente olha e diz: serão felizes para sempre. Mas depois de alguns meses, alguns dias, quando vem a primeira tempestade que todo relacionamento enfrenta, a primeira decisão é: devemos nos separar. Uns alegam incompatibilidade de gênero, outros alegam tantas outras coisas.
Mas no início desse relacionamento, os dois juravam amor. É por isso que não é somente o amor que é o alicerce de uma casa, mas o Senhor tem que ser o centro desta união. É dele que vem a segurança para um lar feliz. Este salmo começa com uma interrogação e uma afirmação. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não for o centro, vamos trabalhar em vão. O texto também diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu poderia passar aqui horas e horas citando exemplos de locais que para o homem era mais seguro do mundo e teve algum problema naquela segurança. Eu poderia citar aqui locais onde a pessoa se achava segura, mas veio uma tempestade, veio um maremoto, um tsunami, e aquela segurança foi por água abaixo. Porque o texto diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O texto está dizendo, está nos aconselhando, que Deus tem que ser o centro da união. E o texto também está nos aconselhando que Deus tem que ser a segurança desta união. Deus é a nossa segurança. É dele que vem a nossa proteção. O texto vai continuar a dizer: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Quantas pessoas que talvez estão assistindo esse vídeo e trabalham de sol a sol, trabalha quase que 24 horas, que não tem tempo ao menos para usufruir do fruto do seu suor. Quantas pessoas que passam dias trabalhando, meses trabalhando, e parece que o que ganha escorre entre os dedos. Parece que todo o dinheiro que entra no lar não é o suficiente. Quantas pessoas que trabalham afinco e não têm sequer a oportunidade de usufruir de 1/3 do que está conquistando. A Bíblia diz que inútil vos será levantar de madrugada. Quantas pessoas que dizem: eu trabalho tanto e não vejo o fruto do meu trabalho. Mas o conselho de Deus para nós é que Ele dá aos seus amados enquanto dorme. Meu irmão, você pode preparar a terra, você pode comprar a semente, você pode comprar o adubo, você pode pagar as máquinas agrícolas, você pode pagar os funcionários. Aí você vai lá, prepara a terra, lança a semente na terra. Mas se Deus não der o crescimento, aleluia, o seu trabalho foi em vão. É por isso que a Bíblia diz que Ele dá aos seus amados enquanto dormem. Você já deve estar pensando em pessoas que você conhece, que às vezes nem trabalham a quantidade que você trabalha, aleluia, e usufrui do fruto do trabalho, que conseguem, aleluia, serem abençoados pelo fruto do seu trabalho. Mas eu tenho certeza, meu irmão, que essas pessoas têm como centro da vida delas o Senhor, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. E aí ele continua a dizer: os filhos são a herança do Senhor. Irmão, nós estamos vivendo momentos e dias onde a sociedade, na maioria das vezes, está tentando nos passar que o filho é um peso, que os filhos são maldições, que nós não devemos ter os filhos, aleluia. Mas a Bíblia está dizendo que os filhos são herança do Senhor e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Os filhos são bênção na nossa vida. Eles são herança confiada por Deus a mim, pai,
a você pai, a você mãe. Foi confiada a nós. E um dia nós teremos que dar conta dos nossos filhos a Deus. E aí ele continua a dizer, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Aleluia! Eles são uma bênção. É lógico que cada pessoa enfrenta um contexto diferente do outro. Mas no contexto que foi escrito e direcionado, o Salmo de número 127, naquela época as pessoas, quando tinham uma causa, seja jurídica, uma causa que precisava ser resolvida, essa causa era, na maioria das vezes, julgada na porta da cidade, ali por um juiz, por uma pessoa escolhida por aquela cidade, ou instituído por Deus para julgar aquela cidade. Agora pensa você está com a demanda jurídica, e você vai se apresentar diante ali do seu oponente, do seu opositor, e você está sozinho. Você não tem ninguém a quem recorrer. Mas agora pensa essa mesma situação e agora você indo acompanhado do seu filho ou dos seus filhos. Aleluia! É diferente. É por isso, aleluia, que o escritor diz: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Aleluia! Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão e a minha irmã. Talvez você já tenha vários anos de casamento. E talvez você hoje se encontre em uma maneira de dizer: eu não sou feliz no meu casamento. Eu não tenho paz no meu lar. Mas eu quero te dizer uma coisa. Entrega o seu casamento ao Senhor. Pede Ele para ser o construtor dessa união. Independente de quantos anos que você esteja casado, que você esteja unido a este homem e a esta mulher. Se Deus for o construtor desta união, aleluia, eu tenho certeza que o seu lar será abençoado. E os conselhos de Deus para mim e para você é: Deus tem que ser o construtor. Deus tem que ser aquele que nos guarda e guarda o nosso lar e a nossa casa. Aleluia. Os nossos filhos são bênção na nossa vida. Glória a Deus. E o nosso trabalho, aleluia, é abençoado por Deus. Que esse vídeo abençoe a sua vida. Que esse vídeo possa trazer a você lições para mudar a sua maneira de pensar. Certa feita, Jesus contou a história de dois homens. O homem que ouviu a palavra e a praticou foi conhecido e chamado de um homem sensato. O outro homem ou outras pessoas que ouviam a palavra e não colocavam em prática foram chamados de louco ou insensato. E as duas pessoas construíram a casa. O insensato construiu a sua casa sobre a areia. O sensato construiu, aleluia, sua casa sobre a rocha. A diferença dos dois só pôde ser vista quando sopraram os ventos e quando vieram as tempestades. Eu não sei aonde você construiu essa relação. Eu não sei aonde você construiu a sua união. Mas se você construiu a sua união sob a areia, você só vai ver a diferença quando chegar a tempestade, quando vier os problemas no seu lar. A Bíblia diz que quando vieram a tempestade, sopraram os ventos, a casa caiu e foi grande a sua ruína. Mas aquele que ouviu as palavras do Senhor e as praticou, colocou em prática, construiu a sua casa sobre a rocha. Sopraram os ventos da dificuldade, sopraram os ventos da falta, aleluia, ali de harmonia. Sopraram os ventos, aleluia, da falta de dinheiro. Sopraram os ventos da enfermidade, mas a sua casa estava firmada na rocha. E ela permaneceu de pé.
E eu creio e espero pelo poder da fé e no nome de Jesus, que se você construiu a sua casa sobre a areia, você vai mudar os fundamentos da sua casa, vai abandonar este lar se for necessário, e eu não digo literalmente, eu digo espiritualmente. Você vai abandonar este lar que foi construído sobre a areia e vai refazer a sua casa, reconstruí-la. Mas agora o construtor é Deus. Ele será o construtor, ele será aquele que guarda e aquele que abençoa. E eu tenho certeza que ele vai mudar a sua história. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, eu sei que eu estou agora nesse instante, Senhor, orando por uniões e casamentos que com o passar do tempo ficaram desgastos, que com o passar do tempo vieram os ventos, vieram as tempestades, e às vezes o marido começou a tratar a esposa de indiferente, ou a esposa o marido. O amor parece que acabou, mas eu quero apresentar esta casa, este lar nesse instante. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor tire as escamas dos olhos deste homem, que o Senhor tire as escamas dos olhos dessa mulher, e que eles enxerguem, Senhor, que o Senhor tem que ser o centro desta união. A verdadeira felicidade e um lar feliz começa quando o Senhor é o construtor e quando o Senhor é o centro da união. Eu te peço, ó Deus, dê a graça a este pai e a esta mãe, para que possa refazer o seu lar, e agora não sobre a areia, mas sobre a rocha, cumprindo a sua palavra, e assim eu abençoo este lar, eu abençoo esta casa, e eu repreendo, ó Deus, a falta de amor, a falta de união, todas as armadilhas que o inimigo tentou contra esta casa e este lar, seja desfeita agora para a glória do seu nome, e eu abençoo este lar, em nome de Jesus, para a glória do seu nome. Se esse vídeo abençoou a sua vida e você sentir no coração, compartilhe ele com mais alguém. Aleluia. Se você puder, se inscreva no nosso canal, ative aí o sininho, e que Jesus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.